Muito boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios, a rádio da família Crerriense, 1150 kHz. Boa tarde, Márcio, todo o pessoal da técnica, nosso amigo Boy. Boa tarde, queridos amigos lá da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Estamos aqui em mais uma tarde abençoada, nesse dia maravilhoso que Deus nos dá a oportunidade de estarmos aqui, realizando o programa Uma Razão para Viver. Programa esse realizado pela Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Para aqueles que não nos conhecem, não sabem onde fica a nossa instituição, ela fica lá na Travessa Paulino Alves Tavares, número 6, no bairro de Vila Isabel, Três Rios. Fica ali pertinho dos prédios do Residencial Vila Nova. Meu nome é Douglas. Esperamos todos vocês lá por uma visita em nossa casa. Nós temos reuniões públicas sempre às segundas e quintas-feiras, a partir das 20 horas. Nas quintas, normalmente nós abrimos a casa um pouco mais cedo, para aqueles que quiserem participar do atendimento fraterno, uma conversa fraterna. Para aquelas pessoas que desejam o atendimento fraterno, nós pedimos que seja marcado, que seja agendado conosco, para nós termos o número de atendentes necessários, para que todos possam ser atendidos naquele dia. Para você entrar em contato conosco, da melhor forma é você ir lá no nosso Facebook, que é facebook.com/sejatr. O seja com S, tá? Então, facebook.com/sejatr. Lá vai ter os nossos canais de comunicação, Você pode deixar a mensagem lá no nosso Facebook. Lá tem o telefone de contato, que você pode entrar em contato conosco e agendar o seu atendimento, Então, esperamos vocês lá. Nós vamos ficar muito felizes com a visita de vocês, tá bom? Nós temos na nossa casa uma campanha do quilo que ela é permanente, Nessa campanha do quilo nós ganhamos alimentos que nós servimos para aquelas famílias que são assistidas pela instituição, E famílias que nós conhecemos também que estão passando, por necessidades momentâneas, e nós conseguimos ajudar essas famílias, Então, como é que a gente consegue ajudar essas famílias? Através da sua doação, da sua colaboração. Então, nós pedimos que você doe pra gente 1 quilo de alimento não perecível. Douglas, mas como é que eu faço? Onde eu posso deixar esse alimento? Você pode deixar lá na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, mas eu não sou da vila, eu quero doar também. Como é que eu faço? Entre em contato com a gente, entra lá no Facebook, entra em contato com a gente e a gente combina, A gente pode pegar esse alimento com você no centro da cidade, em algum local específico, Importante a gente estar recebendo esse alimento e ajudando aquelas famílias que estão, necessitando desse alimento, Uma coisa maravilhosa, Você está doando lá 1 quilo de feijão que está alimentando uma criança, que não tem, a família não está com capacidade, de suprir a alimentação daquela criança, e você ajudando, Coisa maravilhosa, Então, nós ficaremos muito agradecidos se você participar dessa campanha do quilo com a gente, tá bom? Nós nos lembramos também daquelas pessoas que têm em casa roupas em bom estado, para doar, roupas de recém-nascido, roupa de criança, roupa de adulto, lençóis, cobertores que estão em bom estado, fronha, travesseiros que estão em bom estado, Você pode doar pra gente esse material, que nós fazemos enxovais de bebê,
nós doamos para aquelas famílias que são assistidas, né? Algumas coisas nós fazemos bazares, e o bazar ele ajuda muito a casa espírita, né? Na manutenção da casa espírita. É um dos, né, eventos que ajudam muito a casa espírita. Através do bazar a gente consegue fazer melhorias, a gente consegue manter, né, o funcionamento da casa espírita, porque não tem jeito, a gente necessita de recurso, né, financeiro, poder pagar água, pagar luz, pagar material de limpeza, pagar, né, as custas, né, de se manter a casa aberta. Então, bazar, almoço fraterno, festival de pastel que nós fazemos ajuda muito a gente manter a casa em funcionamento, né? Então, se você tem roupas em casa, quer doar, da mesma forma, entre em contato lá com a gente no facebook.com/cgtr, né? Deixa lá sua mensagem, pega lá o número do telefone e entra em contato com a gente combina com você, a gente pega essa roupa, a gente, né, combina direitinho como é que essa roupa pode chegar até nós, e com certeza, né, a sua doação vai fazer diferença na vida dessas famílias, né, de várias pessoas. Então, como sempre, nós gostamos de agradecer a todos aqueles que nos ajudam de alguma forma nas campanhas que nós fazemos, nas festas, né? Aquelas pessoas que ajudam, né, trabalhando pela casa espírita, né? Nós temos que agradecer muito essas pessoas que doam o seu tempo, né, doam a sua força para ajudar o próximo, né? Então, meus irmãos, nós estamos aqui hoje para estudar um pouquinho mais sobre os ensinamentos de Jesus, né? E o nosso tema de hoje é: há muitas moradas na casa de meu pai. Vou falar, Douglas, mas esse tema já foi muito falado, né? Esse tema a gente já sabe tudo dele, né? Será que a gente sabe tudo mesmo, né? É que a gente entendeu mesmo esse tema, né? Será que não tem nenhuma dúvida? Sempre quando a gente lê, né, a Bíblia, lê, né, um ensinamento, muitas vezes a gente lê uma vez, a gente entende de um jeito, né? Aí, depois de um tempo, se a gente voltar a ler de novo, às vezes a gente entende de outra forma, ou então a gente complementa, né, o nosso entendimento com alguma coisa que a gente viveu, alguma coisa que a gente escutou, né? Então, os temas, eles devem ser sempre, a gente deve sempre voltar nos temas, né? Para que o nosso aprendizado seja aprimorado, né? Acontece com todos nós. Nós entendemos de um jeito agora, daqui a um ano a gente entende de outra forma, né? Daqui a um mês a gente entende de outra forma. Acontece alguma coisa na nossa vida e aquele ensinamento que a gente pegou lá atrás, ele se modifica, né? É o nosso entendimento, né? O ensinamento é o mesmo. O que se modifica é o nosso entendimento sobre aquele assunto, né? Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 3, tem um tema lá: muitas moradas na casa de meu pai, na página 77, né? No Livro dos Espíritos, nós temos o capítulo 3 da criação lá na página 80, e no Livro dos Espíritos também nós temos lá no capítulo 4, encarnação nos diferentes mundos, lá na página 142. Antes de falar propriamente do tema, né, há muitas moradas na casa do meu pai, nós devemos ter algumas premissas, né, quanto a isso. Uma delas é a questão da reencarnação, né? Douglas, mas o que tem a ver a reencarnação com há muitas moradas na casa do meu pai? Tem tudo a ver. Por quê? Porque a reencarnação, ela comprova, né, que há muitas moradas na casa do nosso pai, né? Porque se nós estivéssemos aqui nesse mundo somente por uma vez, né? Ou seja, se nós tivéssemos sido criados por Deus nesse exato momento, né, no momento da nossa concepção,
fomos criados por Deus, uma nova alma, né? Um novo espírito criado por Deus naquele momento. E viemos estar aqui no mundo, né? Na Terra, no planeta Terra, né? E se a gente acreditar nisso, né? Nós estamos negando uma série de verdades, né? Estamos negando uma série de coisas, né? Que nos limitam um pouco o nosso entendimento sobre tudo, né? Ou seja, se eu não acreditar que eu vivo várias vezes, né? Que eu tenho várias experiências, né? Seja na Terra, seja, né, em outros locais, eu fico um pouco preso. Mas vamos falar um pouquinho sobre a reencarnação, né? O que é a reencarnação? É nós, espíritos, né, retornarmos à Terra, né, ou, né, em outra casa, né, do Pai, em um novo corpo, né? Ou seja, nós vamos nascer de novo, nós vamos retornar, né, num novo corpo, nós vamos retornar lá como bebês novamente, né? Ah, Douglas, mas como é que pode isso? Não é fácil. O corpo físico, ao terminar, cessar a vida do corpo físico, ele morre, né? As células se decompõem, mas a essência, que somos nós espíritos, continua. Nós somos imortais. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos Deus. Jesus disse isso para a gente, né? Vós são deuses, podereis fazer muito mais do que eu faço, né? Se tiver fé, né? Se a gente tiver fé, a gente vai conseguir. Se tiver conhecimento, a gente vai conseguir, né? Então, se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Se Deus é eterno, nós também somos eternos, né? Mas que imagem e semelhança de Deus? Qual que é a imagem de Deus, né? Nós não temos nenhuma condição de hoje, né, nesse exato momento, de saber a imagem de Deus. Deus para nós hoje seria um clarão, seria uma luz, né? Seria uma coisa que ainda está visualizar com esses olhos que nós temos hoje, né? Ainda não conseguimos, né? Não conseguimos ainda, mas um dia nós vamos conseguir. Nós temos, né, informações que tem espíritos que recebem as ordens diretamente de Deus, né? Então tem espíritos tão próximos de Deus, mas a gente ainda está um pouquinho longe disso, né? Mas vamos continuar. Então, nós ao desencarnar, o corpo físico, né, volta para a Terra, de onde que ele veio. Por que ele volta para a Terra, de onde que ele veio? Porque o corpo físico ele é constituído de quê? De água, de cálcio, de ferro, de fósforo, de vários elementos da tabela periódica, não é? Quando a gente vai no médico lá, o médico fala, tá faltando cálcio, aí você toma cálcio, né? Tá faltando não sei o que lá, tá faltando zinco, aí você vai lá e toma zinco, não é? Não é assim que, né, o médico vai lá ver as vitaminas que estão faltando, os minerais que estão faltando, né? Então nós somos feitos de material, nosso corpo, né, é feito de material orgânico, que vem da terra. Nós não comemos coisas que vêm da terra, né? Comemos lá batata, cenoura, né? Os nutrientes que estão ali vão nos alimentar, vão fazer parte de nós, né? E depois vão fazer parte de outros seres vivos quando nós desencarnarmos, né? Vai voltar para a terra, vamos voltar a ser eterno, né? O corpo físico vai voltar a ser eterno, e nós, espíritos desprendidos do corpo físico, vamos retornar à parte espiritual, que é da onde nós viemos, né? Nós viemos da parte espiritual, do mundo espiritual. Nós somos espíritos, né? Essa encarnação que nós estamos hoje
ela é passageira. Quem de nós vai estar aqui daqui a 120 anos? Né? Talvez nem um bebezinho que acabou de nascer agora ali vai estar aqui daqui a 120 anos. Né? Nós já estamos acima dos 40, então pode esquecer, você não vai viver até 160 de jeito nenhum. Né? A não ser, lógico, que a medicina, né, encontre, né, formas de prolongar muito a vida. Né? Mas com a medicina que nós temos hoje, não vamos viver mais 120 anos. Né? Então nós retornamos ao mundo espiritual, onde é a nossa casa, de onde nós viemos. Né? E depois de um tempo, determinado tempo, que nós não sabemos quanto tempo depende de cada um, né? Cada pessoa tem um tempo diferente, nós vamos estudar e vamos retornar para cá, para o planeta Terra. Adultos, mas a gente retorna para quê? Para espiar, né? E para ser provados, né? Para passar por provas, né? Expiações e nos melhorarmos também. Porque aqui no planeta Terra é o local mais propício para o espírito, né, da nossa classe hoje se melhorar. Né? Porque nós esquecemos de tudo que nós já fomos, tudo que nós já fazemos e estamos numa nova experiência. Né? É um momento ideal para melhoria, né? Para a gente aprender coisas novas. Por isso o conhecimento nunca é perdido. Né? Ah, Douglas, eu estou com 80 anos, eu devo aprender coisas novas? Sim, com certeza. Ah, mas daqui a, sei lá, 30 anos, provavelmente eu já vou ter desencarnado. Não, e aí, o que tem? O conhecimento você vai levar com você. Se você aprende alguma coisa, você nunca mais esquece. Né? E se há continuação da vida, né, se o espírito continua vivo, né, você não esquece, você não aprendeu à toa. Né? Ah, Douglas, eu com 80 anos aprendi a tocar violão. Beleza, ótimo. Quem sabe na próxima reencarnação, esse conhecimento que você adquiriu não vai aflorar em você, né, em tenra idade. Aí nós chegamos na questão, né? Por que tem pessoas que têm aptidão, né, em determinadas coisas, né? Aptidões, né, em determinadas coisas, com pouquíssima idade. É como se já tivesse estudado aquilo, né? Como se uma criança que toca piano com 4 anos, com 5 anos, e aí? Como é que você me explica isso? Né? Outros que têm aptidões em várias outras coisas, né? Na arte, na música, na ciência, né? Nós temos crianças que parece que foram formadas em medicina, conhecem do corpo físico, conhecem de célula, conhecem de tecido, conhecem de órgão, com 5 anos, 6 anos de idade, capaz de dar aula para um professor de faculdade. Né? Então, de onde vem o conhecimento dessas crianças? Né? Onde estava, né, guardado? Será que Deus privilegiou essas crianças com uma inteligência especial? Né? Se nós falarmos isso, nós vamos estar tirando atributos de Deus, né? Porque se Deus é bom, justo e misericordioso, se nós falarmos que Deus privilegiou um, né, e não privilegiou o outro, nós vamos estar tirando atributos de Deus. Se para Deus todos nós somos iguais, né, não há diferença entre os seus filhos, né? Não há diferença entre os seres que Ele cria, então Ele tem que nos dar aptidões iguais. Ah, Douglas, mas aí não. Como é que, se um ali nasce com aptidão, o outro não nasce, como é que você me explica isso? É porque ele aprendeu em uma encarnação anterior. Né? Numa vida anterior, ele aprendeu aquilo dali. E o conhecimento continua. Né? O conhecimento continua com a gente. Então isso explica certinho. Entendeu?
Ah, Douglas, mas muita coisa que eu aprendi eu não lembro. Eu não tenho lembrança, eu esqueci tudo. Eu nasci de novo, eu esqueci tudo o que eu já fui, o que eu já fiz, né? Sim, para que você possa ter novas experiências, né? Se você se lembrasse que você foi músico na encarnação passada, você já ia querer ser músico nessa, né? Você ia continuar sempre aquilo que você foi antes, né? É muito mais fácil a gente continuar uma coisa que nós já aprendemos, né? Mas nós temos que passar por todas, né? Por todas as experiências, né? Nós temos que passar por tudo, né? E para passar por tudo, nós temos que aprender coisas novas. Não tem como a gente passar por tudo sem aprender coisas novas. Hoje o Douglas mexe com um computador, né? Numa próxima reencarnação, o Douglas vai esquecer que ele aprendeu a mexer com o computador, né? Ele pode ter até aptidão para poder mexer na próxima, mas de repente ele está precisando de uma experiência de ser marceneiro, né? Então o Douglas vai encontrar caminhos de aprender a marcenaria, né? O pai dele vai ser marceneiro, alguém que ele gosta vai ser marceneiro, e ele vai aprender a marcenaria. Então, ao sair dessa reencarnação, eu vou lembrar que eu sei mexer em computador e também sou marceneiro, sei mexer, né, com marcenaria. Na próxima reencarnação eu posso aprender funilaria, né? Posso aprender outra pintura, eu vou aprendendo outras coisas, eu vou aprendendo, né? Não só esse tipo de conhecimento, né, mas conhecimento também da moral, né? Como ser uma boa pessoa, como seguir os preceitos, né, do Evangelho, né? Seguir as leis de Deus, amar o meu próximo, perdoar, né? Tudo isso vai junto, nós vamos aprender isso junto com outras coisas que nós estamos aprendendo sobre tudo que nos cerca, né? O mundo que nos cerca. Então, sabendo da reencarnação, sabendo que nós voltamos, é muito mais fácil nós aprendermos essa passagem de há muitas moradas na casa do meu pai, né? Por que isso? Porque nós vamos aprender que existem que são essas moradas, né? São planetas, né? Deus não criou o universo sem fim de bilhões de galáxias, bilhões de sistemas solares, né? Para que nós à noite aqui desse planetinha, né, da Terra que nós vemos, que é um grãozinho de areia no meio desse mundo de planetas, né, a gente olhasse para o céu e visse as luzes, né, das estrelas, né? Deus, na sua sabedoria, na sua inteligência, não iria criar, né, esses bilhões e bilhões de galáxias para que houvesse vida inteligente em um planetinho chamado Terra, né? Com certeza, né? Há inteligência também em outros planetas, né? Há vida em outros planetas, né? Talvez ainda não, Douglas, mas ainda nós não encontramos ainda a vida em outro planeta, né? Cientistas aí já olharam, já procuraram, né? Não encontraram vida em outros planetas ainda. Mas de repente a vida que nós estamos procurando a vida igual a nossa aqui, né? E se a vida for diferente, né, dessa vida que nós vivemos aqui no planeta Terra? Se a constituição física for diferente do que nós vivemos aqui no planeta Terra? Se o corpo que o espírito anima for diferente, composição diferente, né? Damos um exemplo, né? A luz infravermelha. A luz infravermelha está em todos os locais, né? O Sol tem luz infravermelha, né? Douglas, mas nós não enxergamos a luz infravermelha. Se você pegar um controle remoto e apertar
o controle remoto, né, algum botão, na frente do controle remoto normalmente tem uma luzinha, né, que é um sensor infravermelho. Quando você aperta ali, acende a luzinha. Aí você vai falar, mas eu não vejo a luzinha acender, Douglas. Eu aperto ali e não vejo a luzinha acender. Realmente, a olho nu, né, os nossos olhos não conseguem captar a luz que aquele LED infravermelho emite, né? Mas se você pegar a câmera do seu celular e apontar para esse LED e apertar o botão do controle remoto, você vai ver que você vai enxergar a luzinha acender. Acender, apagar, piscar, né? Dependendo ali do botão que você acender do controle. É assim que funciona o controle remoto. Ele emite, né, luz para o receptor que está lá na TV, que está lá no receptor da parabólica, né, o aparelho de som, né? É assim que funciona o controle remoto. Ele emite luzes, né, um controle de luzes para o aparelho que você quer ligar, desligar, aumentar o volume, trocar de canal, né? Mas você não enxerga essa luz, né? Quer dizer que essa luz não existe? Ela existe. Tanto que se você colocar na câmera do celular, apontar a câmera do celular para ela, você vê a luz apagando e acendendo. Mas os nossos olhos, eles não conseguem captar essa luz, né? Ele não tem capacidade para captar essa luz, né? E existem outros tipos de luzes que nós não conseguimos captar também com os nossos olhos, né? Eles não são propícios a isso. Então talvez nós estejamos procurando um tipo de vida que existe, que está lá, mas nós não vemos, né? Porque os nossos sentidos, né, os meios que nós fabricamos, as câmeras, as lentes que nós fabricamos para captar, né, nós fabricamos ela para captar o que a gente conhece, o que a gente sabe, né? Mas talvez o tipo de vida que tem ali, a constituição física, né, o material que é usado para o corpo que está lá naquele planeta não é igual ao nosso, então a gente não vai ver, não vai captar, né? E um outro aspecto, né, também que a gente até hoje não encontrou, né, vidas, né, inteligentes em outros planetas, né? O que isso talvez nos importaria, o que isso melhoraria a nossa vida hoje se nós encontrássemos vida em outro planeta? Talvez não teria, né, muito sentido, né? Talvez não nos agregasse nada, né? Sim, se nós encontrássemos vidas em outro planeta, né? Tenho certeza, né, que Deus faz as coisas de forma correta. E no momento correto, no momento que nós estivermos mais propícios, né, mais preparados para isso, nós vamos encontrar, né, nós vamos conseguir ver, ou então eles vão vir até nós, né, vão se descortinar, né, vão estar aqui junto conosco, né, para nos ensinar. Por quê? Essa vida de outro planeta, será que eles são extraterrestres, né? Ou será que são espíritos como nós, que evoluíram mais e mais? Então, meus irmãos, estamos novamente de volta aqui no programa Uma Razão para Viver. E nesse sábado nós estamos falando, nosso tema, né? Há muitas moradas na casa do meu pai. Como nós falamos aí anteriormente, né? Quem é o pai, né? O pai é Deus, né? Jesus, quando estava falando, ele falava do Pai, é Deus, né? E onde Deus está? Onde né? Onde é a casa do Pai? A casa do Pai é o universo, certo? A casa do nosso Pai, a casa de Deus, é todo o universo. Ele está por toda parte, né? E se Jesus disse que há muitas moradas na casa do meu Pai, que são essas moradas? São as galáxias, são os planetas. Os planetas estão habitados, os planetas são
as moradas a qual Jesus se referia. Mas como nós falamos antes, nós ainda não conseguimos ver vida igual à nossa, né, em outro planeta. Não quer dizer que a vida não exista. Agora nós demos o exemplo, né, do controle remoto, né? Tem muitas outras coisas que nós podemos citar, né? Que coisas que existem, que os nossos olhos, nossos ouvidos não conseguem captar. Quer ver um outro exemplo? Você vai no hospital e o médico fala assim: você tem que tirar um raio-x de pulmão. Aí você vai lá naquela sala, você fica em pé, né? O pessoal vai lá, coloca aquela placa, regula lá a máquina e tudo, né? Aí dispara lá a máquina faz um barulhinho e pronto, né? O que você viu ali? Nada. Você não viu nada. Não aconteceu nada. Não doeu, não aconteceu nada, né? Mas naquele momento você foi bombardeado por raio-x, né? E esses raios atravessaram o seu corpo e formaram uma imagem na placa que estava atrás de você. O equipamento ele consegue fazer isso, né? E aí, o raio-x existe? Existe. Tanto está lá, funciona. Mas você vê ele? Não vejo. A máquina pode estar lá disparando raio-x direto em mim que eu não vou ver. Então, as coisas existem, só que nós não vemos. A nossa constituição, nossos órgãos, visão, né, audição, não conseguem captar, né, além do que foi programado. Existe um apito supersônico, né, que normalmente o cachorro consegue escutar, mas quando a gente assopra, né, esse apito, a gente não escuta nada, a gente não sai som nenhum. Por quê? Porque a frequência que sai o som dele é acima da frequência que nós conseguimos escutar. Então, para nós, não sai o som nenhum. Para o cachorro, ele escuta. Ele consegue escutar o apito. Quer dizer que o som daquele apito não existe, tanto que o cachorro escuta. Mas por que nós não escutamos? Porque o nosso ouvido não consegue escutar naquela faixa que o apito está gerando som, né? Normalmente nós escutamos entre 20 Hz e 20 mil Hz, mais ou menos nessa faixa, né? Que nós conseguimos escutar os sons. O que for abaixo disso ou acima disso, normalmente nós não escutamos. Tem pessoas que têm uma audição mais apurada, pode ser que ele escute mais uma frequência, menos uma frequência, né? Mas normalmente está dentro desse parâmetro o que nós conseguimos escutar. Então não é que não exista. Um outro exemplo seriam as ondas, né? As ondas de TV, as ondas de rádio. As ondas da TV estão por todo local. Existe uma antena lá que está transmitindo essas ondas, né, para todos os locais. As ondas estão passando aqui na nossa frente agora, né? Na frente do nosso olho, na frente do nosso rosto, estão passando as ondas de rádio e de TV. Embora nós não vemos nem escutamos essas ondas. Por quê? Porque elas estão em frequências que nós não conseguimos escutá-las, nós não conseguimos vê-las, mas elas existem. Tanto que se nós pegarmos ali nosso rádio e sintonizarmos naquela frequência, nós vamos escutar a rádio, né? Se você pegar o seu rádio agora e colocar na AM, né, e colocar em 1150 kHz, você vai estar escutando a Rádio Três Rios, né? Não sei se você está me escutando pela rádio ou pela internet, né? Mas você vai estar escutando a Rádio Três Rios.
né? Se você pegar a sua televisão, né, e ligar uma antena nela e colocar lá, né, um determinado, programar ela, ela vai captar a onda num determinado canal e você vai assistir, né, áudio e vídeo lá na sua TV. Essas ondas, elas existem, elas estão por aí, mas nós não conseguimos captá-las com os sentidos que nós temos. Existem pessoas, né, que nós chamamos de médiuns, né? São pessoas que têm a capacidade de escutar, de ver os espíritos, alguns mais, né, outros menos, mas existem pessoas que conseguem enxergar os espíritos, eles veem os espíritos, mas alguns existe uma curiosidade neles, né? Eles veem os espíritos mesmo fechando os olhos. Eles fecham os olhos e continuam vendo os espíritos que estão ao seu redor. Aí você fala, Douglas, mas como é que se a pessoa fechou o olho, como é que ela continua vendo o espírito? É porque ela está vendo o espírito não com os olhos do corpo, mas com os olhos da alma, né? Com os olhos dele, do espírito, né? Está captando aquele outro espírito não pelos órgãos do corpo físico, mas pela essência espiritual. Tem gente que escuta os espíritos, ele pode tampar o ouvido, pode colocar aquele protetor auricular, que ele continua escutando o espírito, né? A transmissão desse áudio, né? A transmissão dessa fala, muitas vezes é feita pelo pensamento. O pensamento do espírito enviado a você, você recebe aquele pensamento, né? Então você não precisa do ouvido para escutar. São através do pensamento. Então, se há muitas moradas na casa do Pai, a casa do Pai é o universo, né? Nós somos todos filhos de Deus, todos filhos do Pai, somos criados à imagem e semelhança dele, né? Nós podemos morar em várias casas. Hoje nós estamos aqui no planeta Terra, né? Pode ser que nós já tenhamos encarnado em outro planeta? Sim, com certeza, pode ser. Pode ser que depois dessa encarnação atual, alguns de nós vão encarnar em outros planetas? Pode acontecer também. Vai depender de quê? Vai depender do meu aprimoramento, do que eu estou aprendendo, como é que é a minha conduta. Eu sigo o Evangelho, eu pratico as leis de Deus, né? Eu só finjo, né? Eu só, não, eu estudei aqui, eu sei, mas e aí? Eu sei, mas eu tenho que colocar em prática, né? Eu não posso ser cristão só quando eu estou dentro da Centro Espírita, ou quando eu estou dentro da igreja, um templo religioso, seja qualquer um. Eu tenho que ser cristão em qualquer lugar que eu estiver. Eu tenho que seguir os ensinamentos de Deus em qualquer local que eu estiver. Na rua, com a família, com os vizinhos, qualquer pessoa que estiver ao meu redor. Jesus foi o espírito mais evoluído que esteve conosco aqui na Terra, que nós temos conhecimento até então. Ele poderia ter simplesmente mandado, né, o conhecimento através de outros, poderia ter mandado o conhecimento. Mas ele esteve aqui junto conosco. E ele fez a coisa mais importante, né? Além de dar o conhecimento, ele deu o exemplo para a gente. Jesus exemplificou para nós o que é viver no Evangelho. Ele nos mostrou que é possível viver no Evangelho. Não foi isso que ele mostrou para a gente? Jesus nos mostrou que é possível a gente viver no Evangelho. Douglas, mas ele foi crucificado, né? Ele desencarnou, foi crucificado, foi, né, morto, né? Mas nós somos
filhos de Deus, nós somos eternos. O corpo físico acaba, o espírito continua. Douglas, então nós não devemos ter medo nenhum de morrer? Devemos sim ter medo de morrer, com certeza. Ninguém quer morrer, né? Eu não quero morrer. Mas, se for necessário, que tenhamos força, né? Que tenhamos coragem, né? Que possamos vencer os obstáculos, né? Qual de nós sabe o momento da morte? Ninguém sabe. Nenhum de nós sabe. E a nossa vida está sempre por um fio, por um vaso sanguíneo, né? Por um vírus que pode nos atacar. Está sempre por um fio a nossa vida aqui na Terra. Então, meus irmãos, quando nós estávamos falando, a planeta Terra hoje é um planeta de provas e expiações, né? Ele já foi um planeta primitivo, né? Passou dessa fase do primitivo, foi para a prova e expiações. Essa fase de primitivo durou muitos e muitos milênios, né? Que o planeta ficou nessa fase. Se tornou o planeta de provas e expiações. Os espíritos que aqui habitaram, né, se nós olharmos para a nossa história, nós vamos ver que habitaram aqui espíritos que tinham uma inteligência que hoje ainda não temos. Só a gente olhar para a história, né? Nós olhamos lá para as pirâmides do Egito, nós olhamos lá para outras obras, as civilizações incas, maias, astecas, né? Nós vamos ver que eles eram espíritos inteligentes, né? Douglas, mas por que eles vieram para a Terra, né? Muito provavelmente para alavancar o progresso da Terra, para ajudar a Terra né, os habitantes, né, que aqui estavam, a progredir mais rápido, né? Nós podemos notar também nesses espíritos que a inteligência deles era muito apurada, né? Mas a questão moral não. A questão moral, né? Moralmente eles ainda não eram tão desenvolvidos assim. É o que acontece muitas vezes. Os espíritos crescem muito intelectualmente, mas a parte moral não cresce junto com a parte intelectual. E aí nós temos que passar por provações que vão nos fazer crescer também na parte moral. Nós vamos passar por privações. Imagine se eu sou um espírito que estou reencarnando num planeta que eu tenho muitas facilidades, muitas coisas. Eu já tenho facilidades que aqui na Terra a gente nem imagina, né? Mas eu não acompanho aquele planeta, eu não acompanho os moradores daquele planeta. Moralmente ainda estou abaixo da média daquele planeta. Então eu posso sair daquele planeta, ser convidado a sair daquele planeta e ir para outro planeta que esteja dentro da minha faixa de sintonia, né? E provavelmente aquele planeta vai ser um planeta que está abaixo daquele que eu estou hoje, né? É o que pode acontecer com a Terra. Os espíritos, nós que estamos aqui na Terra hoje, se nós não nos melhorarmos, né, quando essa Terra passar de provas e expiações para um planeta de regeneração, né, pode ser que nós sejamos convidados a sair daqui e ir para um outro planeta de provas e expiações para continuar a nossa evolução. Douglas, mas aí nós estamos regredindo? Não, eu continuo num planeta de provas e expiações, é o planeta que eu estou hoje. Mas eu posso pegar um planeta de provas e expiações que está lá atrás, começando a ser um planeta de provas e expiações, né? Vamos dar um exemplo, né? Um planeta que não tem luz elétrica,
que não tenha nada eletrônico, que não tenha nenhuma facilidade que a gente tem hoje, que não tenha automóveis, que não tenha nada, né? Para mim, se deslocar de um local ao outro é só a pé, como era aqui no nosso planeta. Então, nós não vamos regredir, mas nós vamos retornar para aprender, né? E, como nós falamos, o planeta Terra se tornando um planeta de regeneração, outros espíritos que estão também, né, na mesma faixa do planeta de regeneração podem vir aqui para a Terra reencarnar, como já acontece hoje. Um espírito hoje pode sair de um planeta primitivo, ele conseguir, né, se melhorar de tal forma que ele possa sair do planeta primitivo e ir para um planeta de provas e expiações. Isso pode acontecer. Pode reencarnar aqui na Terra? Pode reencarnar em outro planeta, em outros planetas, né, que estão no mesmo patamar da Terra? Sim, pode sim. Então, meus irmãos, nós estamos aprendendo que os planetas são as casas do Pai. E nós, espíritos, estamos espalhados por todos os planetas que existem, né? Tem planetas que estão começando, né? Estão nascendo agora, nesse exato momento. A astronomia estuda isso, né? Vê lá que tem um planeta lá longe que está nascendo, uma estrela está nascendo um planeta ali, né, que provavelmente vai ser habitado, como tem outros planetas que já são mais antigos, né? Na nossa pequena amostragem que nós temos disso tudo, né, nas pesquisas que nós temos sobre isso, nós vemos que aqui no nosso sistema solar, só no nosso sistema solar, né, as últimas pesquisas indicam que em outros planetas do sistema solar já existiu água, pode ser que já existiu a vida como existe hoje na Terra, né? Mas os planetas, eles vão evoluindo, como nós vamos evoluindo, o planeta também vai evoluindo, né? Então, primitivo, provas e expiações, depois de regeneração, depois continua. E quanto mais o planeta evolui, menos densa é a matéria dos espíritos que ali estão encarnados. Os espíritos nos contam que há planetas que praticamente essa linha entre estar encarnado e desencarnado é uma sutileza. Porque o corpo espiritual ao qual nós estamos vestidos, que hoje é um corpo de carne, um corpo pesado, ele em outros planetas pode ser tão leve que a gente nem perceba, quase nem perceba ele, né? Vamos estar trabalhando com outros tipos de matéria. Em vez de matéria pesada, vamos estar trabalhando com matérias leves, né? Vamos estar trabalhando com átomos, né, com coisas muito mais elaboradas do que nós trabalhamos hoje, né? Vamos estar trabalhando com energias, está trabalhando com outros tipos de material que nós desconhecemos hoje ainda, que estão aí por esse universo espalhadas, né? Então, meus irmãos, nós estudamos, né, no Livro dos Espíritos, como eu falei, no capítulo 3 da Criação, na página 80, no capítulo 4, né, que é a encarnação de diferentes mundos, e no Evangelho, capítulo 3, que fala que há muitas moradas na casa do meu Pai. Se vocês quiserem aprofundar o estudo, é só pegar lá nessas referências, né, que tem muito material, tem várias perguntas que Allan Kardec fez aos espíritos, né, esmiuçando o assunto, perguntando cada vez mais, né, sobre, né, cada passagem. Tem lá no capítulo 4, né, que fala da pluralidade das existências, né, fala também da justiça da reencarnação, né,
fala das transmigrações progressivas, né? Fala de vários assuntos também, são muito importantes. Então, se você quiser estudar, tem a Gênesis também, que é um dos livros da codificação, que também tem muita informação, né? Nós nem pegamos, pelo tempo ser curto, nós nem pegamos a Gênesis para falar, mas lá na Gênesis você tem muita informação, até científica, né, sobre isso. Dá exemplos de planetas que são mais evoluídos que a Terra, né? Os menos evoluídos. Né? Nós nem entramos nesse assunto em si, né? Nós falamos no geral, né? Mas então, meus irmãos, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa, né? E nós sabemos, né, que quando normalmente nós passamos por grandes dificuldades na nossa vida, nós recebemos grandes vitórias, né? E essas vitórias nós temos que ter a certeza que mesmo que nós não recebamos essas vitórias agora, né, nesse exato momento, mesmo que talvez você ache que não recebeu vitória, né, nessa vida, a nossa vida continua. Nós somos espíritos. Provavelmente, se nós não recebemos agora, vamos receber no futuro. Nós vamos continuar vivos. Nós somos espíritos. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Como Jesus nos falou, nós somos deuses. Nós podemos. Basta que nós tenhamos fé, né? Basta que nós consigamos endireitar o nosso caminho, seguir o Evangelho, seguir as leis de Deus, né? Douglas, mas qual os exemplos que nós temos, né? Nós temos o exemplo de perdoar, nós temos o exemplo de fazer o bem a todos, né? Nós temos o exemplo de, né, ajudar o próximo, né? Jesus nos deu exemplo disso tudo, como tantos outros que aqui estiveram também, né, não tão vultuosos como Jesus, mas que também deixaram suas marcas nessa terra, como exemplo. Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros que aqui estiveram e nos deram exemplo. Então, Jesus nos falou que nós temos que ter a nossa fé, né, pelo menos do tamanho de um grão de uma mostarda, né, que é uma semente pequenininha, né? Nós nunca vamos nos perder, né? Quando tudo está perdido para nós, aí que nós não devemos desistir. Quando o mundo nos diz, né, que o nosso problema não tem solução, é aí que nós temos que levantar os nossos braços, né, e começar a orar, a pedir a Deus. A oração, ela nos conecta a Deus, né, e Ele tem a solução para qualquer situação difícil. Então, por isso, orar, né, é desenvolver um relacionamento de amor e de poder. Então, meus irmãos, vamos orar, né? Vamos orar. Eu convido a todos vocês para fazermos a oração do Pai Nosso, né, no encerramento do nosso programa. Aqueles que puderem colocar aí a sua água, né? Aqueles que puderem fechar os seus olhos. Então vamos orar. Pai nosso que estais nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que estais na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que está em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Santificado seja o teu nome, Senhor, por tudo que é belo, bom, justo e gracioso. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, de fé e caridade, de luz e de amor.
Seja feita a tua vontade, Senhor, ainda que as minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Perdoa, Senhor, as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração. Perdoa-me, Senhor, assim como eu possa perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando o meu coração esteja ferido. Não me deixes cair nas tentações dos erros, dos vícios e do egoísmo. E livra-me, Senhor, de todo mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me, Senhor, de toda dor, de toda mágoa e de toda desilusão. Mas ainda assim, Senhor, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenho força e coragem de dizer: obrigado, Pai, por mais essa lição. Então, meus amigos, tenham um final de semana maravilhoso, muitas bênçãos, muitas vitórias em suas vidas. Que Deus abençoe a todos vocês, proteja e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Um grande abraço.